Essa é a camisa 10 da Solidariedade. Sim, eu visto essa camisa porque fiz um gol pela infância brasileira. Campanha tradicionalíssima da Legião da Boa Vontade, convocando todos nós no Brasil para podermos não apenas torcer para os nossos jogadores dentro de campo, fazendo aí o melhor futebol, um jogo limpo dentro dos campos, mas especialmente nos convidando a vestir a camisa da solidariedade por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Aqui nós temos o autógrafo, a assinatura de diversos jogadores que estão já na seleção brasileira, outros que fizeram a história das Copas ao longo aí de todas as Copas do Mundo. E claro, a nossa assinatura, como que a gente faz para colocar nessa camisa? Muito simples. A gente acessa o site lbv.org/doe e aí a gente faz a nossa contribuição, o nosso donativo para a Legião da Boa Vontade, recebe essa camiseta em casa, aí você pode, né, fazer a sua própria assinatura, convidar toda a família para vestir também essa camisa da solidariedade. Mais uma vez a gente repete, porque é isso, esse é o trabalho que a Legião da Boa Vontade realiza todos os dias, em prol de um Brasil melhor, de uma humanidade mais feliz, levando educação, cultura, saúde, alimentação com espiritualidade ecumênica, para que a gente, de fato, possa formar cidadãos planetários, cidadãos ecumênicos, aptos a viver numa sociedade melhor. Bom, a gente tem muita gente vestindo esta camisa, como a gente comentou com você. Faça você também o mesmo. Seja um campeão da solidariedade. Acesse lbv.org/doe e faça o seu donativo, ganhe a sua camiseta também. Hoje o programa Viver é Melhor fala sobre a acupuntura. E a gente descobriu no bloco anterior que ela é muito boa, faz muito bem para diversos tratamentos hoje que a gente tem na medicina alopática, né, que se diz, sim, e que também pode ajudar muito em diversos processos, especialmente quando a gente começa a enfrentar dor crônica. E é muito difícil, doutora Adriana. Quem tem esse tipo de dor sabe o quanto é complicado. Muitas vezes os analgésicos, os remédios que o médico indica, nem sempre conseguem atingir de forma plena, né, fazer com que aquela dor cesse. Como a acupuntura ajuda nesse processo? É verdade. Hoje, a acupuntura é cada vez mais utilizada nesses casos relacionados a dores crônicas. Por quê? Porque muitas vezes o caso, por exemplo, o paciente tem dor, mas não é um caso cirúrgico, não é um caso para operar. Então, ele acaba tomando diversos medicamentos alopáticos, né, desde analgésicos, às vezes mais simples, analgésicos mais potentes, anti-inflamatórios, né, que possuem muitas vezes efeitos colaterais importantíssimos, né? Então, às vezes o paciente toma um anti-inflamatório e ele tem uma dor de estômago, né? E aí ele não quer mais tomar um anti-inflamatório que seria para melhorar a dor, porque ele tem um efeito colateral que piora o estômago dele, né? E aí surgem então novas práticas, né? Então a fisioterapia, né, que é um tipo de tratamento já bem divulgado, né? E a acupuntura hoje ela vem surgindo como um adjuvante, como um tratamento que pode auxiliar, né, junto com o tratamento alopático, né, a melhorar a dor. Né? E hoje nós já conhecemos alguns efeitos específicos da acupuntura relacionados à dor, né? Nós sabemos que eles diminuem, que a sessão de acupuntura, ela diminui algumas substâncias, né, que provocam a dor no corpo, por exemplo, a substância PEN, né? Ela diminui, ela aumenta os anti-inflamatórios do corpo e ela diminui a inflamação do corpo, né? Porque muitas vezes, quando você bate, quando você tem um trauma, você tem um quadro inflamatório local. E nós já sabemos que ela reduz esse quadro inflamatório local. E isso é muito interessante, porque é sem medicamento, né? Na agulha de acupuntura não existe um remédio que você coloca lá e coloca dentro, que vai no corpo, né? Pelo contrário, é somente as agulhas, né? Isso os pacientes perguntam muito, né? É somente as agulhas colocado em pontos específicos para o tratamento que ele deseja realizar. E é interessante porque essa agulha colocada em pontos específicos
qual é o objetivo dela? Qual o efeito que ela vai ter sobre o nosso corpo, doutora? Por que melhora a dor, por exemplo? Sim, muitas vezes ela age na dor especificamente, então no sintoma da dor, né? Mas ela também pode ajudar na causa da dor. Porque muitas vezes esses quadros de dores crônicas, eles estão relacionados, por exemplo, a uma osteoartrite, que é o que o pessoal chama de artrose, que é muito comum entre o pessoal idoso com mais de 60 anos. E muitas vezes ele atua não somente no sintoma, mas ela evita que tenha a progressão da doença. Porque existem muitas doenças, como a osteoartrite, que não existe uma cura. Nós temos alguns sintomáticos e alguns remédios que diminuem a sua evolução, mas não é que nem a pneumonia, que você dá um antibiótico e você curou a doença, ela continua lá. Então, para esses casos de dores crônicas, de doenças crônicas, a acupuntura é muito interessante. Porque ela vai ajudar muitas vezes a diminuir a quantidade de remédios. Então, muitas vezes o paciente chega tomando 3, 4 medicamentos que não estão conseguindo diminuir a dor e fazendo acupuntura ele consegue tirar. E isso é muito interessante. E aí a acupuntura vai ser feita no local exatamente onde a pessoa está sentindo a dor ou vai ser em um outro ponto que esteja relacionado a ele? Existem muitos pontos na acupuntura que para tratar o mesmo problema. Então nós podemos ter pontos locais que são pontos perto da região que o paciente tem dor, e nós temos também os pontos que são aplicados à distância. Porque muitas vezes, pela medicina chinesa, nós temos uma alteração energética basal também, para chegar naquele problema. Certo. Então, nós precisamos também tratar o indivíduo como um todo. Não é só tratar o local da dor, mas a gente trata o indivíduo como um todo energeticamente para que ele melhore da dor e melhore como um todo também. Certo. E é importante a gente trazer um destaque, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida da diferença quando você faz a acupuntura da orelha, aqui nessa área externa da orelha, e a do corpo todo. Como que funciona e a diferença entre elas, doutora? É verdade. Existem muitas técnicas da acupuntura. A acupuntura que nós lembramos mais, é aquela acupuntura sistêmica que é feita com agulhas, pelo corpo todo, desde a cabeça até o dedão do pé. E nós temos algumas técnicas também, que são técnicas que mexem com um tipo específico de energia. Por exemplo, a acupuntura auricular. Geralmente a gente acaba fazendo acupuntura auricular em bebês, porque são muito pequenininhos, Na China eles já fazem com agulhas mesmo. Aqui no Ocidente a gente acaba preferindo essa técnica porque ela é menos invasiva. Então nós podemos colocar algumas sementinhas, ou de vacária, ou de mostarda, ou até pequenas agulhinhas, Tem agulhinhas de ouro, agulhinhas de prata que a gente coloca na orelha, e são microsistemas que nós trabalhamos. Nós temos a técnica também da craniopuntura, que nós utilizamos agulhas somente na cabeça, como se fosse o corpo inteiro relacionado aqui na sua cabeça, nessa área. Então, nós utilizamos muito essa técnica para doenças neurológicas. Temos a técnica que utilizamos a acupuntura nas mãos, mas a acupuntura sistêmica, posso dizer que é uma das mais completas, porque a gente consegue mexer com diversos tipos de canais e pontos diferentes. Certo. E ela pode ser associada a todas essas outras, Pegando pontos ali específicos no corpo inteiro. Pode sim. Então, às vezes, os pacientes gostam muito de fazer auricular para emagrecer, Porque a gente acaba fazendo a acupuntura sistêmica e ele vai para casa com umas sementinhas na orelha, porque ele quer emagrecer. Então, durante o dia, ele vai lá dar uma apertadinha para ele lembrar, E para ele também colaborar com o tratamento. Então, também faz parte. Nós estamos indo para um breve intervalo, voltaremos a falar sobre acupuntura daqui a pouquinho no próximo bloco do programa Viver é Melhor, entendendo também como a acupuntura traz benefícios para quem precisa de tratamentos de doenças respiratórias. No próximo bloco também vamos conhecer alguns mitos e verdades sobre a acupuntura. Você continua participando com a gente pelo 0310 07 940 ou através do portal boavontade.com/tv e ainda pelo facebook.com/boavontade. O intervalo é breve, nós voltamos já.
Estamos de volta aqui com o programa Viver é Melhor na Boa Vontade TV e a nossa dica de literatura de hoje é o livro Reflexões da Alma, livro de autoria do escritor Paiva Neto, que hoje nos ensina também por que nós devemos aprender a perdoar. E aqui na página 220 destacamos a seguinte reflexão do irmão Paiva. O amor, sinônimo de caridade, é a mais eficiente estratégia que resta por descobrir e aplicar nas relações internacionais. Contudo, nesses casos, o amor deve-se aliar a uma boa dose de sagacidade, semelhante à aplicada pelo apóstolo Paulo perante Pórcio Festo, ao apelar para César. Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 25, versículos do 1º ao 12. Prossegue o irmão Paiva. Não é por se crer no Evangelho que se deva ser parvo. Jesus nos aconselhou a ser simples como as pombas. Contudo, completou o seu ensinamento ao declarar: e prudentes como as serpentes. A propósito disso, passo a citar esta lição de Alziro Zarur. Abrir aspas. Perdoar é transferir a Deus o julgamento, mas o Pai Celeste não impede os bons de se defenderem dos maus. Fechar aspas. Portanto, perdoar é a gente aprender e dar ali a oportunidade àqueles que nos ofendem de mudarem de atitude. Não é a gente ser conivente com o erro, não é a gente ser conivente com a injustiça, mas fazer com que aquele que está errando para com a gente possa observar o seu erro e também mudar de postura. O livro Reflexões da Alma nos ensina muito mais sobre isso. Para você ter o seu aí na sua casa, basta ligar 0310 07 940. 0310 07 940. E você recebe na sua casa. Hoje o programa Viver é Melhor fala sobre a acupuntura. Nesse bloco nós vamos destacar as questões relacionadas à dor crônica, porque muitas vezes, doutora Adriana, as pessoas que sofrem, especialmente esses processos de dor crônica, passam pelo médico, tem ali todo um tratamento alopático, mas é importante que ele possa associar a acupuntura para receber um alívio para o seu corpo, porque às vezes o remédio não dá conta desse tipo de dor, não é verdade? É verdade. Hoje, a acupuntura é cada vez mais utilizada nesses casos relacionados a dores crônicas. Por quê? Porque muitas vezes o caso, por exemplo, o paciente tem dor, mas não é um caso cirúrgico, não é um caso para operar. Então, ele acaba tomando diversos medicamentos alopáticos, né, desde analgésicos, às vezes mais simples, analgésicos mais potentes, anti-inflamatórios, né, que possuem muitas vezes efeitos colaterais importantíssimos, né? Então, às vezes o paciente toma um anti-inflamatório e ele tem uma dor de estômago, né? E aí ele não quer mais tomar um anti-inflamatório que seria para melhorar a dor, porque ele tem um efeito colateral que piora o estômago dele, né? E aí surgem então novas práticas, né? Então a fisioterapia, né, que é um tipo de tratamento já bem divulgado, né? E a acupuntura hoje ela vem surgindo como um adjuvante, como um tratamento que pode auxiliar, né, junto com o tratamento alopático, né, a melhorar a dor. Né? E hoje nós já conhecemos alguns efeitos específicos da acupuntura relacionados à dor, né? Nós sabemos que eles diminuem, que a sessão de acupuntura, ela diminui algumas substâncias, né, que provocam a dor no corpo, por exemplo, a substância PEN, né? Ela diminui, ela aumenta os anti-inflamatórios do corpo e ela diminui a inflamação do corpo, né? Porque muitas vezes, quando você bate, quando você tem um trauma, você tem um quadro inflamatório local. E nós já sabemos que ela reduz esse quadro inflamatório local. E isso é muito interessante, porque é sem medicamento, né? Na agulha de acupuntura não existe um remédio que você coloca lá e coloca dentro, que vai no corpo, né? Pelo contrário, é somente as agulhas, né? Isso os pacientes perguntam muito, né? É somente as agulhas colocado em pontos específicos para o tratamento que ele deseja realizar. E é interessante porque essa agulha colocada em pontos específicos
qual é o objetivo dela? Qual o efeito que ela vai ter sobre o nosso corpo, doutora? Por que melhora a dor, por exemplo? Sim, muitas vezes ela age na dor especificamente, então no sintoma da dor, né? Mas ela também pode ajudar na causa da dor. Né? Porque muitas vezes esses quadros de dores crônicas, eles estão relacionados, por exemplo, a uma osteoartrite, né? Que é o que o pessoal chama de artrose, né? Que é muito comum entre o pessoal idoso com mais de 60 anos. Né? E muitas vezes ele atua não somente no sintoma, mas ela evita que tenha a progressão da doença. Porque existem muitas doenças, como a osteoartrite, que não existe uma cura. Nós temos alguns sintomáticos e alguns remédios que diminuem a sua evolução, mas não é que nem a pneumonia, que você dá um antibiótico e você curou a doença, ela continua lá. Então, para esses casos de dores crônicas, de doenças crônicas, a acupuntura é muito interessante. Porque ela vai ajudar muitas vezes a diminuir a quantidade de remédios. Então, muitas vezes o paciente chega tomando 3, 4 medicamentos que não estão conseguindo diminuir a dor e fazendo a acupuntura ele consegue tirar. E isso é muito interessante. E aí a acupuntura vai ser feita no local exatamente onde a pessoa está sentindo a dor ou vai ser em um outro ponto que esteja relacionado a ele? Existem muitos pontos na acupuntura que para tratar o mesmo problema. Então nós podemos ter pontos locais que são pontos perto da região que o paciente tem dor, e nós temos também os pontos que são aplicados à distância. Porque muitas vezes, pela medicina chinesa, nós temos uma alteração energética basal também, né? Para chegar naquele problema. Certo. Então, nós precisamos também tratar o indivíduo como um todo. Não é só tratar o local da dor, mas a gente trata o indivíduo como um todo energeticamente para que ele melhore da dor e melhore como um todo também. Certo. E é importante a gente trazer um destaque, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida da diferença quando você faz a acupuntura da orelha, né, aqui nessa área externa da orelha, e a do corpo todo. Como que funciona e a diferença entre elas, doutora? É verdade. Existem muitas técnicas da acupuntura. A acupuntura que nós lembramos mais, né, é aquela acupuntura sistêmica que é feita com agulhas, né? Pelo corpo todo, desde a cabeça até o dedão do pé. E nós temos algumas técnicas também, que são técnicas que mexem com um tipo específico de energia, né? Por exemplo, a acupuntura auricular. Geralmente a gente acaba fazendo acupuntura auricular em bebês, né? Porque são muito pequenininhos, né? Na China eles já fazem com agulhas mesmo. Aqui no Ocidente a gente acaba preferindo essa técnica porque ela é menos invasiva. Né? Então nós podemos colocar algumas sementinhas, né? Ou de vacário, ou de mostarda, ou até pequenas agulhinhas, né? Tem agulhinhas de ouro, agulhinhas de prata que a gente coloca na orelha. Né? E são microsistemas que nós trabalhamos. Nós temos a técnica também da craniopuntura, né? Que nós utilizamos agulhas somente na cabeça, né? Como se fosse o corpo inteiro relacionado aqui na sua cabeça, nessa área. Né? Então, nós utilizamos muito essa técnica para doenças neurológicas. Né? Temos a técnica que utilizamos a acupuntura nas mãos. Né? Mas a acupuntura sistêmica, ela posso dizer que é uma das mais completas, porque a gente consegue mexer com diversos tipos de canais e pontos diferentes. Certo. E ela pode ser associada a todas essas outras, né? Pegando pontos ali específicos no corpo inteiro. Pode sim. Então, às vezes, os pacientes gostam muito de fazer auricular para emagrecer, né? Porque a gente acaba fazendo a acupuntura sistêmica e ele vai para casa com umas sementinhas na orelha, porque ele quer emagrecer. Então, durante o dia, ele vai lá dar uma apertadinha para ele lembrar, né? E para ele também colaborar com o tratamento. Então, também faz parte. Breve intervalo, voltaremos a falar sobre acupuntura daqui a pouquinho no próximo bloco do programa Viver é Melhor, entendendo também como a acupuntura traz benefícios para quem precisa de tratamentos de doenças respiratórias. No próximo bloco também vamos conhecer alguns mitos e verdades sobre a acupuntura. Você continua participando com a gente pelo 0310 07 940 ou através do portal boavontade.com/tv e ainda pelo facebook.com/boavontade. O intervalo é breve, nós voltamos já.